Minha diretoria, tudo tranquilo com vocês? Hoje, ó, camiseta em homenagem ao Bugrão. Saí da situação difícil, tá na Série B. E marca raiz, hein? Bonezinho da marca raiz. Minha marquinha lá de boné, camiseta e tal. Entra lá, marca raiz com x.com.br, você vai gostar da coleção nova. É o seguinte, gente, o Nelson Piquet tá sendo cancelado por uma fala de um ano atrás. Onde o Hamilton vai passar o Verstappen, se eu não me engano, e aí ele fala, pô, o neguinho vem por dentro, alguma coisa assim. Ele usa o termo neguinho para falar do Hamilton chegando no carro do Verstappen. E aí, um ano depois, alguém pegou essa fala, voltou com ela e isso repercutiu, e as pessoas estão, evidentemente, chamando o Piquet de racista, dando aquela cancelada nele e tal. E eu tenho algumas coisas para falar sobre o Nelson Piquet, porque eu não gosto do Nelson Piquet, e eu nunca falei sobre o Nelson Piquet, eu acho. Já falei em momentos, assim, no meio de outro contexto, mas sobre o Piquet eu nunca falei. Muito de eu não ter dito nada até hoje específico sobre ele é porque ele foi colunista do meu site lá um tempo atrás e tal. Eu tenho um respeito por ele ser um tricampeão mundial, né? Por ele ser um cara muito grandioso naquilo que ele fez, naquilo que ele representa, né? O Piquet é um grande nome do esporte, goste você do Piquet ou não, como eu, por exemplo, não gosto. Mas o Piquet escreveu uma história, e isso está registrado no livro dele, tá? Onde ele várias vezes trapaceou para vencer, e ele conta isso dando risada, orgulhoso e tal. Piquet é meio argentino nessas horas. E aí depois ele cria o filho para botar o filho na Fórmula 1, esse filho tem um processo até chegar na Fórmula 1, onde ele vai tomando uma série de decisões duvidosas, né? Então vários pilotos de categorias onde o Nelsinho corria se juntavam às vezes para protestar, falavam, porra, mas isso aqui tá errado, o cara ele tá se beneficiando, ele tá fora do regulamento e tal. Então assim, nunca foi do Nelson Piquet uma postura extremamente correta, reta moralmente. Ele sempre teve, não, se der para dar um jeitinho eu dou. Porque é meio argentino nisso. E criou o Nelsinho, que é seguramente a maior vergonha da história do automobilismo brasileiro. Um sujeito que não devia nem estar correndo mais internacionalmente para nada, né? No máximo aqui no Brasil, porque realmente o que ele fez foi ridículo. E o Piquet estava junto, tá? O Piquet estava junto. Então o Piquet não pode também falar, fizeram como eu vi. Não, fizeram como eu vi. Ele fez foram vocês. Vocês fizeram parte daquilo. Então, dito isso, eu não gosto do Nelson Piquet, eu não gosto da figura do Nelson Piquet, mas tenho um enorme respeito pelo tricampeão que ele é. E também por ser fã do Senna, ele viveu a vida inteira com picuinha com o Senna, obviamente eu já não gostava dele, antes de saber das falcatruas eu já não ia muito com a cara dele. Mas, daí vem uma série de outros fatores, né? O Piquet dirigiu o carro do Bolsonaro outro dia e foi cancelado covardemente, os jornalistas chamaram o Piquet de canalha, disse, meu irmão, uma puta de uma palhaçada. O cara tem um lado político que ele quiser e isso não te dá o direito de chamar o cara, né, de ofender o rapaz porque ele pensa dessa maneira e tal. E aí, dali pra frente, eu acho que a mira ficou voltada pra cabeça do Nelson Piquet. Então, na menor possibilidade que houvesse de descredibilizar o ídolo Piquet, obviamente que seria feito. Só que isso, nesse caso, não é uma coisa que eu vou vitimizar o Piquet. Falar assim, puxa, tadinho. Não, porque, cara, o Piquet é um cara que ele foi pro confronto a vida inteira. Ele expôs as ideias duvidosas dele a vida inteira. Ele deixou claro as coisas erradas que ele fez a vida inteira. Então, ele é um cara que ele fica vulnerável a qualquer momento tomar uma porrada que desce do tamanho dessa que ele está tomando. O Hamilton respondeu, quem é Piquet? O Hamilton também é o Hamilton, você sabe quem é o Piquet, né, Hamilton? Não mete essa, né? Mas enfim, tudo bem, quis dar uma debochada, quis dar uma desmerecida e tal. O que eu acho da fala do Piquet? Se ele falasse o negão, como eu me refiro ao Hamilton, e me refiro sempre ao Hamilton dessa forma, por quê? Porque eu sou fã dele, eu torço por ele, e assim eu chamo os meus amigos pretos. A maior parte dos meus amigos pretos, eu falo, pô, negão, qual é? Como o Pelé se chama e tal, não tem nada de depreciativo nisso. Eu tenho um quadro do Lewis Hamilton na minha casa, então obviamente se eu chamasse o Hamilton de negão e alguém fosse, será que não? Não tem será que, meu irmão, o cara é meu ídolo, porra, caralho. Só que quando o Piquet fala, o neguinho, além de ser neguinho e não negão, o que já dá um tom interpretativo para se depreciar, é justamente com o Lewis Hamilton. Qual é a única possibilidade que o Nelson Piquet tem, nesse momento, de dizer que ele não foi racista com o Lewis Hamilton ao usar esse termo? É ele pegar em algumas entrevistas, ou momentos da vida dele, etc., e mostrar ele chamando pilotos brancos de neguinho. Aí ele vai falar, eu uso o termo neguinho para falar de pessoas, como a gente usa cara, fulaninho e tal. É uma possibilidade muito pequena, mas ele tem essa possibilidade, então eu não vou dar 100% de certeza que ele não tem isso na manga, que, por exemplo, no caso o Adrilles, né, o Adrilles foi lá, apanhou pra caralho, depois ele foi lá, pegou vários vídeos dele dando tchau da mesma forma, ele falou, não, isso aqui é um padrão meu. E aí a Jovem Pan teve que botar ele de volta e tal, porque realmente ele tinha razão. Então, tem a possibilidade do Piquet conseguir isso. Eu realmente não me lembro do Nelson Piquet falando
dessa maneira de outros pilotos, eu não me lembro, mas talvez ele tenha isso. Eu acho que ele já teria até se defendido até agora, estou gravando aqui 2 horas da tarde, ele já teria falado alguma coisa, não falou. Então acho que o Piquet vai pagar vai ter que assumir esse BO de ter sido bem infeliz naquela fala e tal. O ponto principal independente da caracterização do racismo ou não, que me parece também, como parece para a maioria das pessoas, que foi um ato racista, o Nelson Piquet, ele paga pelo que ele plantou, pelo que ele construiu na vida dele. Né? O Nelson Piquet é um cara que a vida inteira dele, ele se importou mais em rebater algumas pessoas do que fazer para quem gostava dele. Ele nunca se importou com o regulamento, ele sempre teve aquela mentalidade brasileira nociva, quase aqui no Rio de Janeiro, muito cultural e horrorosa, de que o malandro é o cara que tira vantagem, que consegue algo mais mesmo, seja como for. É o cara que consegue algo mais. Desportivamente, como a Argentina age no futebol. E isso não é bom, né? Isso não é maneiro. E aí, quando você pega o Nelson Piquet e você tá com ele lá na Fórmula 1, ganhando, eu acho que todo mundo adora o Nelson Piquet e foda-se se ele fez alguma coisa fora do regulamento ou não para ganhar. Quando ele rivaliza com o Senna, que é o querido do Brasil inteiro, o Piquet já perde gigantesca parte da popularidade dele. Quando o Piquet vai crescendo, né, vai passando a carreira dele e ele se envolve nessas polêmicas, não se dá muito com a imprensa, não fala muito com as pessoas, não é um cara muito brasileiro, não tem identificação com o torcedor brasileiro. Carrega o filho da maneira que carregou. Faz parte daquele espetáculo ridículo que a Renault e o Nelson Piquet Jr. fizeram. Passa o tempo, ele se assume politicamente, a direita através da carona lá, dirigir o carro do Bolsonaro, e compra essa briga com a imprensa. O Piquet, ele pede para ser um alvo, porque ele falou, ó, eu tô aqui aberto, ou seja, meu telhado é de vidro, ele mesmo assume, né, com as coisas que ele conta. Eu tenho vários momentos da minha carreira que você pode questionar a minha índole, o meu comportamento, e ainda para piorar, agora eu me posicionei contra a maior parte da mídia brasileira naquilo que diz respeito à política. Então, o Piquet ficou numa situação que talvez hoje ele não fosse falar neguinho, porque ele sabe que ele tá com a arma na cabeça, mas foram buscar 1 ano atrás, e aí encontraram, e aí ele vai ser cancelado, vai tomar porrada de tudo quanto é lado, a não ser, como eu disse, que ele mostre, que eu acho muito difícil, que ele use esse termo diariamente com brancos, pretos, enfim, com qualquer pessoa. Mas acho bem difícil. Eu conheço até algumas pessoas que fazem isso, tá? Eu tenho amigos que falam neguinho pra tudo. Neguinho foi lá buscar não sei o quê, e o cara tá falando um branco. Tá? Conheço, mas não sei se o Piquet consegue comprovar isso, ou se ele vai argumentar isso, ou se ele vai simplesmente assumir, porra, eu quis dar uma menosprezada, falei errado, então eu sou racista mesmo, sei lá, né? Não sei o que o Piquet é capaz de falar. O Piquet é tão maluco que eu não sei. Mas, enfim, tudo que tá acontecendo hoje com o Piquet parte de uma busca por cancelar o cara, por tudo que ele plantou, e outra parte pelo telhado de vidro que ele permitiu. E eu acho que quando você tem um telhado de vidro, a melhor coisa que você faz é ficar quieto. A melhor coisa que você faz é não entrar em conflito. Porque quando você tem um telhado de vidro, irmão, tu pode tomar uma pedrada, né? E o Piquet é um cara que sempre foi pro confronto e tem um telhado de vidro. Ele não é um cara moralmente foda pra questionar tudo que ele quiser e defender e brigar, né? Não vou comparar com o Casagrande, acho que o Piquet fala 1 milhão de vezes menos do que o Casagrande. Mas toda vez que o Casagrande fala, a resposta, e eu já fiz algumas vezes isso aqui, é dizer, fala, Casão, você não, cara. Você não pode falar dessas coisas, irmão. Porque você foi um cidadão ruim, né? Então você não pode falar disso. E o Piquet, assim, Piquet, você nunca foi um cidadão correto, você nunca foi um cara, né, dentro de valores morais e princípios muito zeloso. Então você não pode, né, exigir. E nesse momento que vai ser exigido o Piquet, fala, pô, Piquet, moralmente você tá sendo racista. Você tá falando isso aqui do cara. Ele fica com o telhado de vidro e vai tomar porrada. Então, infelizmente, é um momento em que o Nelson Piquet tá pagando mais pela história dele, né, pela falta de credibilidade que ele teria de dizer, não foi isso, do que necessariamente pelo que ele disse. E sim, ele disse. E sim, parece mesmo ter sido num tom de depreciar o Lewis Hamilton, o que também não faz o menor sentido, porque o Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, inclusive melhor do que o Nelson Piquet. Mas, enfim, vivemos mais um cancelamento no esporte. Mais do mesmo, vamos embora.